Esse vídeo mostra as últimas descobertas sobre as tábuas de esmeralda do Egito e como isso trouxe de volta um personagem ícone para a sociedade moderna. Nikola Tesla ressurgiu nas especulações conspiracionistas por ser uma peça-chave para a produção de energia sustentável. A grande pergunta é o que as criações de Tesla estão relacionadas às pirâmides do Egito, ou se a visão sustentável de capacidade energética de Tesla poderia ter sido baseada na fonte de conhecimento do misterioso livro Toto. Nikola Tesla até hoje é um personagem icônico tanto por suas criações inovadoras e excêntricas, sua inteligência, pensamento de sustentabilidade muito avançados e não aceitos para os padrões e interesses econômicos de sua época. Sua vida pessoal cercada de superstições e mistérios. Esses mistérios que acompanharam sua trajetória em vida são especulados até os dias de hoje, por ele ter sido obcecado pelos números 3, 6, 9. O gênio, por diversas vezes ainda declarou que suas invenções eram baseadas em estudos das pirâmides do Egito. Além do que se sabe a respeito, muitas de suas anotações foram ocultadas depois de sua morte, o que dificultou ainda mais saber suas aspirações e descobertas. Mas afinal, qual era a fonte real de suas invenções? As tábuas de esmeralda do Egito podem desvendar a face oculta dos conhecimentos secretos de Nikola Tesla. Teria ele tido acesso aos ensinamentos sagrados do Antigo Egito? A crença da mitologia egípcia, grega e hermética é simbolicamente representada por uma divindade, que é a figura central nas tradições históricas e esotéricas, sendo reverenciada não só como uma deidade do conhecimento, mas também como mestre das artes místicas que incorpora a convergência da comunicação divina e da prática mágica. Tais informações que remetem às tábuas de esmeralda, mais precisamente das duas últimas tábuas, pois existem duas versões delas. Uma delas, singular, chamada de Tábua de Esmeralda de Hermes, está na Universidade de Cambridge. Enquanto as versões escritas entre 36 e 38 mil anos atrás estão nos arquivos do Vaticano, após terem sido redescobertas e trazidas de volta ao Egito na década de 1920. O responsável pela escrita dessas tábuas, segundo as crenças das civilizações antigas egípcias e estudiosos cientistas, é uma divindade denominado Enki, um deus que reinava sobre os céus e a terra como líder dos deuses cerca de 400 mil anos atrás. Nas tradições ocultas da mitologia egípcia, Enki é frequentemente descrito como o deus que possui o conhecimento e o domínio supremo sobre a magia. Ele foi quem criou os feitiços que protegiam os deuses e ensinou a Ísis a magia que ela precisava para ressuscitar Osíris. Sua sabedoria era tão profunda que se dizia que ele conhecia os segredos dos céus, da terra e do submundo. Mas, o que as descobertas das tábuas de esmeralda do Egito relacionam com o pensamento de Tesla? A teoria conspiratória que contesta que as pirâmides podem ter sido construídas por seres humanos, baseado nas evidências de que os escravos não teriam forças para sobreviver à falta de nutrição adequada para um ser humano normal a ponto de suportarem as condições de vida terríveis que eram submetidos diariamente. Essa teoria aponta evidências do uso de máquinas avançadas desenvolvidas por essa divindade egípcia associada à sabedoria, magia e escrita. Do mesmo modo, Tesla buscou nos conhecimentos ocultos de avanços dessas antigas civilizações para inovar e recriar as fontes geradoras de energia natural vinda do cosmos através das pirâmides. Pois, ele acreditava que as pirâmides tinham sido construídas para ser geradoras de energia para a Terra. Representado frequentemente como a cabeça de Ibis sobre um corpo humano, Enki foi associado pelos gregos ao deus Hermes e chamado de 3 vezes grande. Alguns sugeriram que ele poderia ser de origem alienígena, mas isso é puramente especulativo e não fundamentado em evidências concretas. O que a religião egípcia atribui simbolicamente a essa divindade considera-lhe um deus da lua do cálculo do aprendizado e da escrita, e por isso ele é considerado o inventor da escrita, o criador das línguas. O que se sabe é que as tábuas de esmeralda e que seus ensinamentos são considerados atemporais e profundos, permeando a sabedoria humana ao longo dos séculos, transmitindo uma compreensão que transcende os limites do tempo e da mortalidade. Até hoje, há diversos mitos ligados à divindade Enki. Em uma versão, ele se autocriou como um Ibis que botou um ovo contendo a chave da criação. Em outra versão, emergiu dos lábios de Ra, sendo conhecido como um deus sem mãe. Uma história conta que ele mediou um conflito entre os deuses Horus e Sete, e em outra versão, curou ambos os rivais. Enquanto deus do equilíbrio e da justiça,
Também desempenhava um papel crucial na resolução de disputas divinas, frequentemente mediando entre os deuses em conflito. Associado à deusa Maat, personificação da verdade e da ordem, ele simbolizava o equilíbrio cósmico e a justiça. As tábuas de esmeralda são particularmente fascinantes. Os egípcios armazenaram muitos textos nas bibliotecas, de assuntos complexos dedicados ao Deus do conhecimento, e muitos desses textos foram atribuídos a ele. Clemente de Alexandria, em seu 6º livro dos Extratos de Trabalho, menciona que os sacerdotes egípcios usavam 42 livros, os quais, segundo ele, contêm toda a filosofia dos egípcios. Segundo Clemente, todos esses livros foram escritos por Hermes, um deus grego pré-existente que os gregos identificavam como sendo o mesmo que o deus egípcio Toto, ambos compartilhando qualidades semelhantes. Por exemplo, ambos inventaram a tradução escrita da língua egípcia para a grega, embora nem sempre com precisão, resultando na perda de alguma autenticidade egípcia. Os temas abordados nesses textos incluem hinos rituais, construção de templos, astrologia, geografia e medicina. O historiador egípcio Maneto alegou que ele escreveu 36.525 livros. Toto era reverenciado na mitologia egípcia como o inventor da escrita e o escriba dos deuses. Frequentemente era representado como um homem com cabeça de íbis ou um babuíno, animais sagrados para ele, segurando uma paleta de escrita e uma caneta de leitura. Ele também era considerado mediador de disputas entre os deuses e o registrador da ordem divina. A mitologia sugere que ele foi o autor de muitas obras que abrangem desde magia e filosofia até ciência e religião. Portanto, sua associação com um livro poderoso não é surpreendente. Segundo alguns egiptólogos, o livro de Toto contém um longo texto egípcio do período toico, conhecido por mais de 40 cópias fragmentadas. Consiste em um diálogo entre uma pessoa chamada aquele que ama o conhecimento e uma figura identificada por eles como Toto. Os tópicos de suas conversas incluem as obras dos escribas, vários aspectos dos deuses e seus animais sagrados, e o reino dos mortos, que é uma divindade na mitologia egípcia. O livro de Toto remete à mesma fonte de sabedoria que contém as tábuas de esmeralda, pois é atribuída como uma sabedoria milenar difundida pela crença egípcia dessa literatura que difunde o conhecimento transpassado nesse livro. Disse que este livro contém conhecimentos sobre como decifrar os segredos dos deuses, entender a linguagem dos animais e até mesmo ler as estrelas. As cartas de tarô são consideradas derivadas das páginas deste livro, projetadas para conter os segredos dos mistérios egípcios na forma de imagens e símbolos utilizados para a adivinhação. As primeiras referências conhecidas a um livro deste tipo vêm do período greco-romano, vários séculos após o florescimento da antiga civilização egípcia. Entre esses textos está o Corpus Hermeticum, que inclui diálogos onde Hermes Trismegisto transmite sabedoria espiritual. A influência deste livro permeia várias tradições esotéricas, incluindo o hermetismo, o gnosticismo e a alquimia, demonstrando seu profundo impacto no pensamento esotérico ocidental posterior. Dentre séculos 19 e 20, experimentaram o ressurgimento das filosofias do livro de Toto através do hibridismo desses ensinamentos com as práticas de sua ordem mágica. Alistair Crowley, uma figura proeminente no ocultismo, escreveu sua própria versão intitulada O Livro de Toto. Portanto, esta adaptação moderna liga diretamente as interpretações das cartas do tarô às divindades egípcias e seus mitos associados, entrelaçando ainda mais o misterioso livro com a prática do tarô. O legado do livro de Toto é um testemunho do duradouro poder da mitologia egípcia e sua capacidade de inspirar ao longo dos milênios, embora nunca tenha sido encontrada evidência física de sua existência. A ideia de um livro que contenha toda a sabedoria dos deuses continua a capturar a imaginação das pessoas ao redor do mundo, seja como um artefato histórico ou uma representação simbólica. Em conclusão, o livro de Toto permanece como um exemplo fascinante de como o mito e o simbolismo podem transcender o tempo, influenciando diversas práticas culturais e esotéricas. O fascínio não está apenas no conhecimento que se diz estar contido nele, mas também no mistério de sua própria existência, física ou não. Por seu conhecimento oculto e espiritual, seus ensinamentos, tanto literais quanto simbólicos, continuam a influenciar uma ampla gama de tradições e práticas místicas, destacando seu legado duradouro como mestre do conhecimento oculto e da busca espiritual. Obrigado por assistir. Fico muito grata que você tenha dedicado seu tempo até aqui para aprendermos juntos um pouco mais dos mistérios do multiverso excêntrico. Se este vídeo ressoou em você ou agregou valor, dê um like e comente o que você achou desse conteúdo. Se deseja mais conteúdos como esse, inscreva-se em nosso canal,
Ative o sininho e até a próxima vez.